Beleza, beleza. Nossa aula inicia agora, tá, galera? Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Compartilhando a tela com vocês aqui de um programazinho bastante conhecido nosso, né? Que é um Python. Ei, Alder, eu já criei a conta, viu, para fazer o BIMAP. Obrigado, Fabrício. Eu agradeço demais. Se tiver CPF também, amanhã nós vamos Não, precisar. CPF. Alderi, perguntinha, vai ter que botar a senha do e-mail nessa prova? Não, só o e-mail. Só vai colocar o e-mail. Ah, Nada Se tá. precisar da senha também, eu já salvei mesmo no papel. Pronto, não vai precisar. Não vai. Galera, nossa aula de hoje, nossa aula de hoje é sobre nosso amigo triângulo, tá certo? Hoje nós vamos ver mais detalhes de triângulo, mas o que a gente já sabe? O que a gente já sabe? A primeira coisa que a gente já sabe, olha só, presta atenção para a revisão geral, quem perdeu. A primeira coisa que a gente já sabe, se eu somar esses três ângulos, A, B e C. Se eu somar A, B e C, vocês acham que dá quantos graus? 180, pelo que eu tô vendo no livro. 180. 180. Sempre 180 graus. Certo? Sempre 180. Como é que a gente chama isso, professor? A gente chama isso de soma. Bota no juiz aí, dos ângulos. Mas que ângulos? Os de fora, os de dentro, os internos, os externos? Interno. Interno. Parabéns. Espera aí, que eu ia botando outro número. Tem a soma de internos e de externos, né? Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu foi isso aí, somar ângulos internos, tá certo? Essa foi a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero que vocês saibam. Segunda coisa. Também dentro de triângulo, viu? Também dentro de triângulo, O que é, professor, que a gente sabe mais? O que é que a gente sabe mais? A gente aprendeu, galera, também dentro de triângulos. Olha o que é que a gente aprendeu dentro de triângulos, Peraí, que ficou feio. Peraí, gostei não. A gente aprendeu também dentro de triângulos, olha para cá, olha para aí pro celular, Não perde o foco não, Se eu tiver um ângulo aqui, interno, chamado de A. E se eu tiver um ângulo aqui fora, que eu vou chamar de X, certo? Esses dois ângulos aí, se eu tiver esses dois ângulos, a segunda coisa que a gente aprendeu. Se eu pegar A, centinho, né, de ângulo, se eu pegar A e juntar com X... Dá 180. Parabéns, Fabrício. Sempre... A é 90, né? Porque é um ângulo coisa... Não. Olha por que é 180, Porque é o ângulo de meia volta. Eita, esse menino vai ser um engenheiro muito bom. É mesmo, meia volta. E só eu pintando aí, Isso é um ângulo de meia volta, 180 graus. Parabéns, Francisco. Certo? Então, pega a ideia de Fabrício, aquele transferidor que a gente normalmente comprava, lembra? 180 graus. Certinho? Então, toda vez que você pegar um ângulo de dentro e um ângulo de fora, isso é 180 graus. E como é que eu chamo isso? Eu chamo isso aqui, soma de ângulos. Isso, de um ângulo interno
mais um ângulo De meia volta. mais um ângulo externo. Externo. Ah, tá. Porque o A tá dentro, o X tá fora. Exatamente. E um ângulo externo. Legal, pessoal. Então, quando isso acontecer, nós temos o nosso segundo resultado. Ah, professor, mas a gente só aprendeu isso? Não, a gente só aprendeu isso não. A gente aprendeu outro detalhe de triângulo. E esse aqui é um dos que mais cai em prova. Presta atenção, ó. Presta atenção. Olha que o professor está sendo bonzinho, ó. Revisando a aula inteira, ó. Galera, olha para mim. Olha para o meu celular, por favor. Olha para aí, seu celular. Não vacila. Não vacila. Galera, se eu tenho dois ângulos internos, vou chamar isso aqui de A, vou chamar isso aqui de B. Certinho? E eu também tenho um ângulo externo. Tem um ângulo aqui externo, que eu vou chamar de X. Existe uma relação entre esse ângulo X e A e B. Existe. Alderi, você tá desenhando aonde que eu não tô vendo? Oxente, é porque foi mal. Estou desenhando. Porque quando eu compartilhei a tela de vocês, eu não compartilhei a tela inteira. Ainda bem que tu me lembrou, hein? Não? O Alderi tá falando, tô vendo. Será que é só meu celular? Agora sim, ó. Ah, agora apareceu. Sei que a internet tinha caído aqui. Tá vendo, galera? Esse novo triângulo aí, ó. Eu tenho dois ângulos internos e tenho um externo. Beber um pouquinho de água para hidratar aqui a garganta. E agora, hein? Alguém dessa sala lembra a relação entre um ângulo externo e dois internos? Se não lembrar, não tem problema não, tá? Isso aí é muito difícil de alguém lembrar. Ó. Mas esse é das coisas mais importantes de triângulo, tá certo? Então, a terceira coisa... Isso, a terceira coisa que ninguém lembra, ó. Toda vez que você pegar um ângulo externo, ele também é igual à soma dos dois internos não adjacente a ele, ou seja, não vizinho. Só funciona para os que não é vizinho. Então, ó, esse ângulo é a soma desse, que não está vizinho a ele, com esse outro também que não está vizinho a ele. Cuidado para não pegar esse aqui, ó, porque esse aqui é aquele outro teorema anterior que a gente aprendeu. Então, galera, bota no juízo de vocês. Eu posso ter uma relação entre um ângulo externo e dois internos. Posso, professor? Pode sim, viu? Eu posso sim ter uma relação entre um ângulo externo e dois internos. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo com isso. Se eu tiver, eu já vou botar aqui para a gente fazer. Tem um externo com dois internos. Aqui, ó. Aqui um exemplo. Ó. Deixa eu copiar aqui e vou jogar lá para a gente resolver lá no Paint. A gente está assistindo a aula pelo Paint. Alderi, agora que eu vim reparar uma coisa. Essa 9 da atividade aqui do lado. Menino. Essa o quê? Essa é o número 9 da atividade da página 73. Menino, essa daqui é um desafio mesmo. A gente vai fazer, se preocupa não, viu? Ave Maria. Olha aí, galera, ó. Vou utilizar a terceira coisa que a gente aprendeu para resolver esse exemplo aí, tá certo? Eu vou abrir um novo Paint, que eu quero deixar isso bem grande no meu celular aqui. No meu celular eu estou vendo pequeno, não sei de vocês, né? No meu celular eu estou vendo pequeno, eu vou botar maior. Eu acho que agora ficou maior. Não sei se é porque meu celular está só... agora ficou legal. O celular de vocês estão vendo legal aí, ó? Estão vendo legal? Tô. Eu tô. Eu tô.
De boa, né? Tá vendo? Ele quer que eu ache esse ângulo X, galera. Galera, ele quer que eu ache esse ângulo X, ó. Tá vendo? E agora, papai? O que é que eu faço, meu pai? Meu Deus do céu, professor. Veja que eu não tenho esse ângulo aqui. Se eu tivesse esse Ei, outro ângulo aqui. Isso, o Fabrício. ângulo X é de 140. Já achou, foi, Fabrício? Tá certinho, é Já. 140 mesmo. Eu Porque aprendi na... o ângulo Mesmo. X é a soma Ele do somou C os e o internos, A. aí adivinhou o externo, é mesmo. Parabéns, Fabrício. Ó, eu acabei de ensinar que esse ângulo X eu posso somar com os dois não vizinhos. Então, eu posso somar esses dois ângulos, né? Então, X, Fabrício foi de cara, ó. Ele pegou 92 Mais mais 48, dá 48. 140, aí x é 40. Certo? Então, o que Fabrício fez foi isso aqui, nada mais do que isso, que dá 92 mais 48, 140 graus. Então, a terceira coisa que a gente aprendeu foi isso aí, galera. Cuidado, cuidado. Professor, existe outra maneira de resolver isso? Existe, claro que existe. Mas o que é que acontece? É mais trabalhoso, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como é que resolve de outra forma. Ó. A outra forma para resolver, vocês teriam que achar esse ângulo aqui, ó. Vocês teriam que achar esse ângulozinho aqui, ó. Vocês teriam que chamar ele de uma letra, chamar de Y. Aí vocês achavam ele, ó. Y mais 92 mais 48. Somando os três de dentro, eu sei que dá quanto? 180. Se eu somar os três ângulos de dentro, sempre dá 180. Então ficava y igual a 180 menos 140. Aí que eu já tenho a resposta, mas eu não sei qual é a resposta, né? Mas eu já tenho ela aí. Então, 180 tira 140, eu fico com 40 graus. Então, olha, y é 40 graus, galera, ó. Então, se eu tenho um y, eu tenho como achar x também, ó. Por quê? Porque x com y, Fabrício já me ensinou. Dá 180. Isso, ó. Se eu pegar x juntar com y, isso dá 180. Agora eu jogo 40 para o outro lado, ele vai subtrair, né? Então vai ficar, ó, x igual a 180, que está lá do outro lado, menos o 40 que eu mandei para o outro lado e passa para o sinal contrário, né? Então 180 tira 40, ó a resposta, ó. 140. Olha o tanto de conta que eu fiz, ó. Tive que fazer duas contas, onde eu só precisava ter feito uma. Eu só quero dizer a vocês que tem como você utilizar tudo que você sabe para você chegar a um resultado. Tem vários caminhos, vários caminhos. Então, isso é a terceira coisa que eu aprendi de triângulo. Terceira coisa que eu aprendi de triângulo. Vamos seguir, né? Olha que a gente está aprendendo muita coisa de triângulo, galera. Galera, muita coisa mesmo, viu? Presta atenção. Depois, eu aprendi a classificar triângulos. O professor ensinou. O professor disse a você que você pode classificar um triângulo quanto aos ângulos, ou você pode classificar um triângulo quanto aos lados. Tem essas duas formas para classificar um triângulo. Ou você classifica quanto aos lados ou aos ângulos. O primeiro triângulo que eu aprendi, o primeiro deles, certo? O mais famoso. Vamos começar pelo mais famoso. É o triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? Alguém lembra? O triângulo retângulo, para quem não lembra, que eu estou no É vácuo. quando tem
pontas iguais, é? Não, ó. O triângulo retângulo é quando tem um ângulo de 90 graus. Eita, que se eu for fazer o joguinho a semana que vem, neguinho vai tirar nota baixa. Certo? O próximo triângulo que eu tenho, certo? É o meu triângulo acutângulo. Fernanda leu isso para mim. Eu lembro que só ela estava com o livro. Quem Eu tem... também tava, Alderi. Gabi também estava. Ó. Quem não lembra, ó, tá lá, ó. Aí, ó. Aí no livro, página É quando os 78. três ângulos internos são maiores que 90 graus? Não. Olha para cá. O acutângulo, ele tem ângulos agudos. Os três agudos. Ah, professor, eu não lembro o que é agudo, professor. Tem que lembrar, galera, ó. Agudo. Eu estudei isso em ângulo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que É um está ângulo de 90 graus. entre 0 e 90 graus, exatamente, ó. Entre 0 e 90 graus. E o outro triângulo que eu estudei nem é o retângulo, nem é o acutângulo, mas é o obtusângulo. Eita, professor, a gente já estudou tudo isso? Já. O obtusângulo ele é diferente do acutângulo. O acutângulo tem os três ângulos agudos. Aqui, ó, só precisa de um obtuso. Ah, professor, e eu sei o que é um ângulo obtuso? Sabe. Um ângulo obtuso, a gente já estudou. Um ângulo obtuso é um ângulo que está entre quanto, galera? 90 e 180. Isso, é um ângulo que está... Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. É um ângulo que está entre 90 graus e 180 graus. Escrever aqui 180 graus. Isso é um triângulo obtusângulo, tá? No livro de vocês, tá? Olha o slide mudando aí, ó. Olha o slide mudando aí, ó. Olha no livro de vocês, ó. Tá tudo bonitinho lá, ó. É um triângulo obtusângulo, ó. Vou aumentar o zoom aqui. Aprendemos isso. Beleza. Também aprendemos, galera, a classificar o triângulo quanto aos lados. Certo? O primeiro famoso quanto aos lados é o isósceles. Certo? É o isósceles. Ele botou aqui equilátero. Vamos botar isósceles primeiro, tá? Eu gosto mais do isósceles. O isósceles, ele tem dois lados iguais. Só dois iguais. Para ser isósceles, só precisa ter dois iguais. Depois do isósceles, tem o que tem todos os lados iguais, que a gente chama ele de equilátero. Certinho? Equilátero é diferente, tem os três lados iguais. Tem os três lados iguais. E o terceiro é o escaleno. Eita, professor, quer matar a gente hoje, é? Não, tudo que a gente já aprendeu, isso é uma revisão, não é nada de novo não, viu? O escaleno tem os três diferentes. Vimos exemplo, eu trouxe o slide, trouxe exemplos dele desenhado, bonitinho, tá certo? Então, isso é apenas revisão, tá bom? Nada de novo. Isso aí foi o que a gente aprendeu até agora, tá? Nada de novo. Tem outra coisa que a gente aprendeu, professor? Tem sim. Olha o que a gente aprendeu também. Se eu tiver um triângulo, eu tenho um triângulo. Tá aqui o triângulo. Ó. Aqui o triângulo. Diminuir ele aqui para caber. Ó.
Se eu tiver um triângulo, certo? E eu tenho um prolongamento aqui. Tenho um prolongamento aqui de lado. E tenho um prolongamento aqui de lado. Quando eu prolongo, eu tenho 3 ângulos externos. Eu vou ver agora se ninguém lembra das coisas. Quando eu prolongo o lado aqui, eu tenho 3 ângulos externos. Tem esse ângulo externo, tenho esse ângulo externo e tenho esse ângulo externo. Vou chamar isso aqui de A, B e C. Veja que eu só tenho um ângulo externo, galera. E o que é que acontece se eu pegar A, que é externo, somar com B, que é externo, somar com C, que é externo? Vocês acham que dá quantos graus? Sempre. Acorda? 180? 180 era para os internos. Não pode dar 90. Nananina, não. A menor soma de ângulo é 180, então não pode ser menor do que 180 se eu somar tudo. 360 graus? Exatamente, Gabi. 360 graus. Galera, como é conhecido isso? Isso é conhecido como a soma dos ângulos externos. Então, sempre é 360 graus, galera. Pelo amor de Deus. Não me mata, não. Não me mata de vergonha, não. Tem exemplo disso aí, professor? Deixa eu olhar se eu tenho algum exemplo aqui para a gente resolver isso aqui. Não me mata de vergonha, não. Sempre que eu somar 3 ângulos, a soma é 360 graus. Olha o exemplo aqui, ó. Vamos ver se vocês estão ninja mesmo para resolver. Vou ver se eu diminuo isso. Olha aí, ó. Veja que eu só tenho ângulo externo, irmão. Só tem externo. Não tem outro interno, não. Por que o senhor está dizendo isso? Ó? Porque eu só tenho esse aqui, ó, 152, só tem esse aqui, 212, e só tem X aqui, ó. E agora, meu brother? Como é que eu vou achar esse ângulo que eu não conheço? Conheço não, ó, interrogação, ó. Como é que eu faço? Alguém pode me dar uma luz aqui, usando o que a gente acabou de aprender dos ângulos externos? Acorda. Ei, Alderei. 152 mais 112. Isso, tá indo certo, ó. Somos É 3. 274, né? Uhum. Vamos somar para ver se é mesmo. Aí menos 360. Dá 94. Esse número aí tá correto no número da interrogação lá? Vou fazer agora essa continha para nós ver se essa conta deu certo, né? Mas eu vou fazer matematicamente. Eu não vou jogar direto como você fez aí, não, tá bom? Mas dá certo também o seu jeito. Vamos confirmar só essa sua resposta aí. 152 mais 112. Vou somar escondidinho aqui, tá, galera? Dá 4, dá 6, dá 2. 164. Agora eu vou jogar para o outro lado. Como o Fabrício fez, ó. 360 menos 264. Vou subtrair. Somei esses dois, ó. Somei. Mas como eu queria x, eu joguei para o outro lado, ó. Certo? Agora eu vou fazer essa continha aí que o Fabrício fez, ó. 360 menos 264. Certo? 4. Dá 96. Isso mesmo. 4 para 10, ou você tira uma dezena aqui do 6, né? 4 para 10 é 6 a 1.
para a 7 para 16, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Exatamente. 96. E Fabrício, certinho, bateu com nós. 96 graus. Tá certo, né? Certinho. Bateu batendo, né? Certíssimo. Teorema do ângulo externo. Certo? Tem que saber também. Tem que saber também, galera. Ó, se eu somar os 3 ângulos externos, tem que dar o de dentro. Certo? Tem que dar o de dentro. Vamos ver o que a gente mais viu, né? Eu quero falar de algumas observações, tá certo? São observações. Preste atenção nessas observações aí, porque no exercício de vocês vai ter isso aí, tá? Galera, observa uma coisa, ó. Lados iguais gera ângulos iguais, aliás, gera lados iguais. E lados iguais também gera ângulos iguais, tá? Se eu disser a você, pessoal, eu tenho um triângulo com 3 lados iguais. O triângulo equilátero. Eu tenho um triângulo com 3 lados iguais. Mas, professor, os 3 são iguais? São, pessoal. Os 3 são iguais. Então, professor, o senhor pode afirmar que se seus 3 lados são iguais, o senhor tem 3 ângulos iguais. Galera, então, ó, a primeira coisa que você... Essa é da aula de hoje, essa é nova, viu? Então, se eu digo a você que esse lado aqui, ó, é igual a esse, ó. Estou botando 2 tracinhos para dizer que é igual a esse, ó. Se eu digo a você que os 3 lados são iguais, então pode apostar, ó. Pode apostar. Os 3 ângulos são iguais. Nossa, professor, que teorema legal. Esse teorema é tão legal que dá para a gente até dizer que ângulo é esse. Só é raciocinar, botar a cabeça para pensar. E aí, galera? Qual é a medida de cada ângulo desses? Eles são iguais. Como é que eu descubro a medida de cada um desses ângulos? Alguém sabe a resposta aqui? Nunca um aluno me respondeu essa pergunta. Sempre eles dizem, não tem como saber não, meu teacher. É impossível saber isso. Porque o senhor não deu nenhum ângulo. Se o senhor desse 2 ângulos aí, eu sabia o terceiro. Então, só era somar. Mas aí não tem como a gente saber, não. Tem, pessoal. Cada ângulo é de 60 graus. Parabéns. Meu Deus. Tá vendo que sempre existe um herói? Pela primeira vez, um aluno descobriu que cada um desses ângulos é obrigatoriamente 60 graus. Como é que tu pensou, Fabrício, para descobrir isso? Pode ajudar? Eu coloquei 180, aí menos 3 números, não tem? Isso. Aí foi até dar 0, não tem? Aí foi o 60 que deu 0. 60, menos 60, menos 60, menos 60. Aí diminuiu 180 e deu Parabéns. essa conta. Pensou bonito e pensou certo. Outra forma que vocês poderiam pensar, como o Fabrício fez, ó, era só chamar de x. Ó. Cara, se todos são iguais, todos são x. Mas se eu somar os 3x que está aí, se eu somar x mais x mais x,
tem que dar 180, né, galera? Sempre os três ângulos é 180. Só que se eu juntar x com x com x, é a mesma coisa se eu juntar uma balinha com outra balinha. Dá 3 balinhas ou 3x, que é igual a 180 graus. Só que eu não quero 3x, eu quero que esse 3 vá para o outro lado. Só que ele está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. Então só é 180 dividido por 3, que é 60 graus. Tá certo? Era outra forma de pensar. Outra forma de pensar. Mas, galera, me diz uma coisa. Se esses 3x aí é tudo 60 graus, se eles todos são 60 graus, eu posso classificar esse triângulo. Eu quero que vocês me digam que triângulo é esse. Eu quero que vocês classifiquem ele quanto aos lados e quanto aos ângulos. Como é o nome dele quanto aos lados? É equilátero. Isso, Fabrício. Tá vendo aí? Cadê o povo aqui? Só ajuda aí, Fabrício, também, pessoal. Ó, é equilátero. Por que ele é equilátero, Gabi? Só Gabi responde. Por que ele é equilátero? Fernanda pode ajudar a Gabi, Fernanda? Por que ele é equilátero? Não. Gustavo, por que ele é equilátero? Francisco está presente, Francisco? Ou ainda tu está no banheiro? E... Por quê? Quando os três lados têm medidas iguais? Isso, Fernanda. Os três lados têm medidas iguais, então ele é equilátero. Eu disse a você que os três lados têm medidas iguais. É. Agora, Francisco, como é que eu classifico esse triângulo aqui quanto aos ângulos? Olha os três ângulos dele, ó. Os três ângulos dele é 60 graus. Como é o nome dele? Peraí, viu? O carro tá passando. É interno. Não, ele tem um nome, ó. Ele tem um nome, ó. Se eu for classificar ele quanto aos ângulos, olha aí na tela. Ele pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Equilátero você já classificou, tá? Você já disse que ele era equilátero. Aí é quanto aos lados. Mas agora eu quero quanto aos ângulos. Como é o nome dele? Opa. É acutângulo. Por que acutângulo? Porque os ângulos são menores que 90 graus. Exatamente. Os três ângulos estão entre 0 e 90 graus, ou seja, 60 graus. Então, ele é acutângulo. Então, são ângulos agudos também. Isso, os três ângulos são agudos. Então, veja que eu pude classificar esse triângulo quanto à medida dos lados. Legal, galera. Agora eu quero que vocês entendam outra coisa. Essa é a aula de hoje, já. Nós já estamos na aula de hoje. Já estamos na aula de hoje. A outra coisa que eu quero falar de triângulo é isso aqui, ó. Ó, bota aí no juiz. Bota no juiz, ó. A outra coisa que eu quero falar é isso aqui, ó. Olha como é legal, ó. Quanto... Tá vendo, ó? Quanto maior o ângulo... Quanto maior o ângulo, maior é o lado oposto a ele. Quanto maior o ângulo, maior o lado oposto a ele. Ah, professor, não sei aquela... Fala, Adonias. Diz, Adonias. O celular dele deve ter descarregado, eu acho, né? Não sei. Então, quanto maior o ângulo, maior é o lado oposto a ele. Mas o que é um lado oposto a um triângulo? Olha para cá, vou fazer aqui. Certo? Eu tenho esse triângulo aqui, que eu desenhei à mão livre, por isso que ele está meio torto. Então, olha para cá, galera.
Se eu digo a você, ó, que esse ângulo aqui, tenho esse aqui e esse aqui, ó. Certo? Se eu digo, galera, esse ângulo aqui é 30 graus. Esse ângulo aqui é 20 graus, galera. Não, vou botar outro maior aqui. Não tá 20 graus, não. Vou botar 50 graus. Não vou botar 50. Vou botar 80 graus. E esse aqui 70 graus. Certo? Tem 3 ângulos aí. Deixa eu só conferir se eu somar os 3 dá 180. Aqui. Dá 180. Tá 180 já? Tá, né? Então tá tudo certo. Olha, eu tenho 3 ângulos diferentes. 3 ângulos diferentes aí, ó. Eu vou chamar esse aqui de lado A. Esse aqui é o meu lado A. Vou chamar esse aqui de lado B. Vou chamar de lado B, porque eu quero chamar. Pode chamar de qualquer letra. Mas eu quero chamar, eu vou chamar. E esse aqui de lado C. Aí eu pergunto a vocês. Galera, eu não dei a medida dos lados. Não dei. Mas eu ensinei a vocês que quanto maior o ângulo, maior é o lado oposto a ele. Maior é o lado que ele está olhando. Oposto é para quem o ângulo está olhando. Veja que o ângulo é como se fosse um olho, né? O ângulo é um olho, ó. É como se ele estivesse olhando. Esse ângulo de 70 olha para o lado B. Esse ângulo de 80, ó, o olho, ó, é um olho, ó. Ele olha para o lado A. Esse ângulo de 30, ele olha para o lado C. Então, o ângulo oposto é o lado oposto ao ângulo é o que está na frente. Aí eu pergunto a você, ó, lá no joguinho, ó. Pensa rápido. Qual é o maior lado? E aí, galera, qual é o maior lado? Vai ter aluno que vai dizer assim, professor, o senhor também não deu a medida do lado? Como é que eu sei se o senhor não deu a medida do lado? Como é que eu vou fazer? E aí, galera, me ajuda? Me ajuda, vai? Fabrício, Eu não entendi, não. Entendi muito, não, isso daí. olhe para cá, ó. Eu estou perguntando a você qual é o maior lado. E olha o que eu disse, ó. Quanto maior o ângulo, maior é o lado que ele está olhando. Quanto maior o ângulo, maior é o lado oposto a ele. Tá vendo? Ó? Oposto a ele. Certo? Então, olhe para cá. Para mim achar qual é o maior lado, é só olhar. É o lado C, o maior? Vamos ver, ó. Para quem o ângulo de 30 graus está olhando? Está olhando para o lado C. Para quem o ângulo de 80 graus está olhando? Olha ele aqui, ó. Está olhando para o lado A. É o lado A. Isso, garota. Olha o ângulo de 70 graus. Está olhando para o lado B. Então, galera... Entendi agora. Entendeu? O maior ângulo não é o de 80. Então, o 80 olha para o maior lado, que é A. Então, o maior lado é A. E se eu perguntasse a você, quem é o menor lado? C. C. Por quê? Porque quanto menor é o ângulo, menor é o lado oposto a ele. Quanto menor o ângulo, menor é o lado oposto a ele. Quanto maior é o ângulo, maior é o lado oposto a ele. Certinho? Por que eu estou ensinando isso, galera? Ó, por causa disso aqui, ó. Olha a tarefinha de vocês, ó.
Olha a tarefinha de vocês aqui, ó. Ó, a primeira pergunta, ó. Em cada uma das representações dos triângulos, identifique o maior lado. E agora? Quem é o maior lado? Por isso que eu estou ensinando a vocês. Ó, a primeira pergunta, ó. Então, ele não deu os lados. Você vai ter que saber quem é os lados, ó. Esse é o lado AB, né? O lado AB. Tem um lado BC, certo? Porque tem muita gente também que não sabe nem achar os lados de um triângulo. Deixa eu ensinar vocês isso aqui para me encerrar minha aula. Tem gente que não sabe achar os lados. Galera, deixa eu ensinar aqui como é que é os lados, tá? De um triângulo. Pode ser que vocês não lembrem mais disso, lá do 7º ano, ó. Olhe para aí, ó. Se eu faço um triângulo, tá vendo, ó? Triângulo, oh, meu Deus, é um lápis grande para esse professor. Se eu faço um triângulo, e eu chamo aqui de lado A, esse aqui de lado B, esse aqui de vértice C, aliás, lado não, vértice. Ó, o nome desse lado aqui, galera, ó, que eu vou botar de vermelho, ó, é de A até C. Então, o nome dele é AC. Esse lado aqui, ó, que eu estou pintando aí de vermelho, que não tem ninguém, o nome desse lado é AB. Você podia chamar de BA? Pode também. Aqui eu podia chamar de CA? Pode também. E o de baixo, professor, aqui que o senhor está pintando de vermelho, é BC ou CB. Então tem esse negócio desses lados aí que eu tenho que ensinar a vocês, para vocês não lembrar só. Que o livro não dá o lado, mas ele só pede para você dizer. Então, olha a primeira questão aí que vocês vão fazer, ó. Quem é o maior lado? Aí você olha para o maior ângulo. Quem é o maior ângulo? 80. Então, o maior lado está oposto ao ângulo de 80, que é o lado BC. O lado de baixo. Certinho, pessoal? Então, essa tarefa vai ficar para vocês. Tem muita questão difícil aí que eu sei que vocês não vão conseguir fazer. Mas na próxima Professor, aula... sai da aula porque o celular desligou. Tá bom. Deixa eu olhar aqui minha aula. Oxe, a aula só até de festa. Né? 2h30. Acho que tá errado isso. Eu acho que é a hora que termina, não? A terceira aula. A segunda aula, não 2h30. Eu acho que tá errado esse negócio. Não, porque a primeira aula não termina 1h, começa 1h. Então, a primeira aula começa 1h e termina 1h30, né? Para a outra começar, termina 1h40, para a outra começar 1h45. Aí o problema aqui é que a outra... Parece que tá errado mesmo. A segunda aula termina 2h30, para a outra começar 2h35. Mas tá certo, Aldeir, ó. Faça as contas. 1h45 a 2h30, faça as contas. Para 50, para 1h50 é 5 minutos, né? Aí 15 para 2 horas. Aí para 2h30 mais 30. 30 mais 15, 45 minutos. Aí vocês acham que as duas aulas já acabaram, é isso? Pelo que o horário tá dizendo já, né? Antigamente a aula terminava mais tarde, no caso, né? 3h10, né? 3h10. Mas o horário tá dizendo. Brigar com fato, né? A de Kels começou agora, no 9º ano, ó, de 2h30. Como é que a aula de Kels começou de 2h30, se era para terminar de 2h30? É isso que eu estou dizendo. Acho que a aula vai até 3 e pouco. 3h10, como sempre foi, né? Tá vendo aí no meu slide aí, ó, no celular de vocês, ou a aula de Kelsey aí, ó. Aí, ó, a hora que começou, ó. 2h32.
Como é que uma aula começa 2h32 se está acabando 2h32? É isso que eu estou dizendo a vocês, que minha aula vai até 3h10. É mesmo. É mesmo. Né? Certo? Então, vamos continuar nossa aula. Certo? Então, vamos reforçar aqui o que a gente já aprendeu. Ó. Vamos reforçar aqui o que a gente aprendeu. Para vocês aprenderem isso bem direitinho. Certo? Primeira coisa que vocês não estão lembrando aí, que eu prestei atenção, eu acho que vocês não lembram mais. Se eu tenho um Azinho aqui em cima, ó, esse é os vértices do triângulo, A, B e C. Tá vendo? Agora eu vou pintar e você vai me dizer o nome, ó. Eu vou pintar e você vai me dizer o nome desse lado, ó. Eu estou pintando esse lado aqui, ó. Estou pintando. Tem de vermelho. Como é o nome desse lado que eu pintei de vermelho? O nome dele. É CA ou AC. Exatamente. AC, um tracinho em cima. Ou CA e um tracinho em cima. Por que esse tracinho, professor? Porque isso aqui é um segmento de reta, é um pedaço da reta. Eu posso medir, ela tem começo e tem fim. Isso é a ideia de segmento. Legal. Agora eu vou pintar de outra cor. E o nome desse lado de azulzinho aí? AB ou BA? AB ou BA? Parabéns. Parabéns. Gostando, ó. AB ou BA, certinho. Agora eu vou pintar outro, ó. Vou pintar de lilazinho de baixo. E o de baixo? Nome? BC. BC. Ou Tem outro CB. nome? Isso. Ou CB. Tanto faz indo ou voltando, tá? Legal. Legal. Gostei demais. Demais mesmo. Agora eu vou brincar de novo, ó. Vou brincar com isso aqui, ó. E eu vou mudar a pergunta, tá? Eu vou brincar e vou mudar a pergunta, ó. Olha para cá, ó. Agora eu vou mudar a pergunta, ó. Agora olha para cá, ó. Eu tenho esse ângulo aqui que ele mede 120 graus. Eu tenho esse triângulo aqui que ele mede não 30, vou botar outro negócio. Não tá aqui. Esse ângulo aqui mede 40 graus. E esse ângulo aqui mede 20 graus. Aí, dá para ver do celular de vocês, não dá, galera? Agora esse aqui. Esse é A, esse é B e esse é C. Professor, só é porque meu celular está em 15%. O meu eu deixo no carregador, assim. Agora eu não toco nele não, sabe? Só para mim assistir aula. Só para mim assistir aula. Eu preciso do meu celular aqui, ele tá riando também, rapidinho. Aí eu deixei ele só no carregador, longe de mim, assim, um pouquinho. Porque se explodir, não pega na minha cara. Bota no carregador aí, para não perder a aula, ó. Agora olha a pergunta, ó. Olha a malandragem, ó. Que eu vou botar no joguinho, ó. Qual é o menor? Tá vendo que eu mudei a pergunta, ó? Qual é o menor lado? Eita, essa é boa pro joguinho. Duas do joguinho e também para exercícios online, né? Que eu vou fazer também, tarefas online. BC. É o C? É o C? BC. Não é não? Escutaram o que eu falei, né? Então dá para ler aí qual é o menor lado. É o BC, é o BC. Francisco acertou, tá? Se eu quero o menor lado,
eu vou olhar para o menor ângulo. Olha o menor ângulo aqui, ó. É o Menor A ângulo. pro C. Certo. Tá certo? Tudo isso o quê, Francisco? Eu falei A, eu falei BC, só que o senhor não falou lado. Aí eu falei AC, o senhor Francisco tá certo. É qual que tá certo aí? Isso, olha para cá. Então, até agora ninguém acertou até agora, né? Tá Eu vendo um ângulo? acertei, só que eu respondi na hora errada, né? Você vai ver que Eu vi. você errou. Você tá vendo o menor ângulo aí, que é 20? Tá vendo? Isso aí. C. Agora vamos, olha, É isso é BC. como se fosse um olho, ó, um olho, ó. Tá vendo o olhinho aí de vermelho, ó? Isso é um olho. Esse olho está olhando para, ó, esse lado aqui, É o ó. BC. É. Não, Eu falei BC BC e não. o certo. BC não. Olhe para mim, ó. Pelo amor de Deus. Que lado é esse? Eu estou pintando de vermelho. É o lado A. Lado A não. Lado A, B. A, B. Ou o quê? B, A. Tanto faz. Então, cuidado, pessoal. Vocês estão errando nessas besteiras ainda. Então, o menor lado é o lado AB. É o menor. Mas não é 20 que é o menor? 20 é o ângulo. Eu não estou falando de Ah, ângulo, sim. não. Então tá olhando pro lado AB. Isso. Eu estou perguntando no lado. Não estou perguntando no menor ângulo, não. Beleza. Agora olha de novo, ó. Ó, estou apagando tudo, ó. Apagando, 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 apagando. Apagando, 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 apagando. Eita, olha só o que é que eu vou fazer agora, ó. Qual é o maior, ó, mudei a pergunta, ó. Maior lado. E agora, José? Me responda. BC, agora vai. Agora vai, né, Francisco? Olha aí, ó. Para mim Agora saber vai. o maior lado, eu olho o maior ângulo, galera, ó. Tá vendo? O maior ângulo está olhando para esse lado aqui, ó. Lado de baixo, ó. Esse ladinho que eu estou pintando aí de azul, ó. Que é o meu lado B, C ou CB, tanto faz, né? Então é o meu lado BC. Legal? Não caia mais nisso, pelo amor de Deus. Maior lado é fácil de achar. Menor lado também é fácil de achar. É só olhar para o menor ângulo. Certinho? Legal? Vamos fazer uma questão dessa do exercício. Deixa eu copiar aqui uma questão do exercício. Eu coloco mais difícil aqui do exercício. Ctrl C. Vamos copiar uma questão do exercício para a gente fazer. Quando chegar na prova, você está craque, né? Colar. Vou voltar, vou primeiro dar um zoom aqui e vou colar. Então tá aí, ó, uma questão do exercício de vocês, tá certo? Vou apagar aqui a resposta para a gente não ficar tão fácil, né? A resposta é peso, né? Vou apagar aqui e finge que você não viu que é 50, tá? Vocês podem ler a questão 6 para a gente? Opa, agora. Considerando a representação do triângulo ABC da figura, determine o valor de x. Como Galera, todos nós sabemos, a resposta do Alderi tampou, mas nós vamos fazer o cálculo para ver se dá certo. tu viu, foi? Não, Alderi, a primeira coisa que eu vi é o destacado em vermelho aí.
Olha o que eu tenho, galera. Ó, um ângulo externo e 2 ângulos internos. Eu já sei, cara. Eu sei que eu aprendi agora que um ângulo externo, que eu não sei quanto é igual à soma dos 2 ângulos internos não vizinhos a ele. Aí eu caio numa equação. Aí eu já morri de ensinar a equação aqui a vocês, ó. E Francisco também, Fabrício também, ó. Fernanda também, letra perto de letra. Gabi também disse isso. E número perto de número. Letra perto de letra. E número perto de número. Ângulo perto de ângulo. Então vai ficar, ó, 2x. Esse x que é positivo, quando vir para o outro lado, vai vir negativo. O 60 já está do outro lado. O 10, quando mudar de lado, vai mudar de sinal também. Se eu tenho 2x e tiro o x, fica x. Tenho 2, tiro 1, fica x. 60 menos 10 fica 50. Então, o grande segredo para descobrir o valor de x foi saber resolver a equação do primeiro grau. Galera, se vocês não aprenderam a resolver a equação do segundo grau, vocês têm que correr atrás do prejuízo. Vocês têm que ir lá no YouTube, vai no canal de vários professores. Tem Ferreto que ensina a equação do primeiro grau bem detalhadamente. Tem Marcos Aba que ensina também bem detalhadamente. Não pode ficar sem saber, tá, pessoal? Não pode ficar boiando, não. Então, qual é o segredo para resolver? Letra perto de letra, número perto de número, tá certo? A letra, quando muda de lugar, ela vai com sinal contrário. O número também, quando muda, vai com sinal contrário. Certo? Então, tem que se lembrar disso aí. Nem sempre uma letra muda de lado, mudando o sinal. Às vezes, ela está multiplicando, ela passa dividindo. Às vezes, está dividindo, passa multiplicando. Certo? Então, cuidado com essas exceçõezinhas aí. Legal, resolvi a 6. Resolvi a 6. Vou resolver agora. Podia resolver esse desafio, né? Mas eu não vou resolver lá agora, não. Vamos resolver a 5. Vamos resolver a 5ª questão da lista de vocês. Também... Eita, eu vou apagar logo a resposta antes que vocês olhem. Estão fingindo que a resposta aqui ninguém viu, né? Que é 58. Vamos resolver. Vou usar a mesma metodologia, galera. Ó, um ângulo externo e 2 internos, que eu não sei quem é, ó. Mas eu conheço, ó. Eu sei que 116, que é um ângulo externo, é igual ao quê? O que eu devo fazer aqui, galera? Ajuda. Ajuda que eu não sei mais, não. É só somar, né, galera? Certo? Então, ó, olhe para cá, ó. Isso aí, certo? Peraí. 116 é a mesma coisa de A mais A. Quanto é A mais A? Alguém aqui sabe A mais A? Não é A ao quadrado. É A mais A é 2A. Não é A ao quadrado. Cuidado, viu? Legal. Só que eu quero A. Eu tenho que mandar 2 para o outro lado. Não vai com sinal contrário. Cuidado que ele está multiplicando, tá? Então, não vai com sinal contrário. Mas como ele está multiplicando, tem uma multiplicaçãozinha aqui invisível. Então, eu vou mandar o 2 para o outro lado. Então, ele vai dividindo. Então, vai ficar A igual
a 116 dividido por 2. Vou dividir 116, que é um número par, dividido por 2. Dá um 5, que dá um 10. Sobra um 6, dá um 8. 16, 0. Então, o valor de A é igual a 58. Tá vendo como é que responde? Aí tem gente que manda a foto para mim, aí manda A igual a 58. Como é que pode? Acaba já descobrir quanto é o valor de A. É uma mágica, não é não? Mas eu sei como é que ele faz essa mágica. Como é? Ele olha a resposta no livro, né? Galera, não adianta fazer as tarefas e mandar para mim as respostas no livro, tá certo? Francisco ainda Do está aí? nada. É o quê, Francisco? É que o senhor saiu de uma vez, o som não carregou bem direitinho, aí ficou preta, aí voltou. Fabrício ainda está aí comigo? Tô. Érica ainda está aí? Hurricane! Érica não está aqui, vou tirar ela da sala. Érica foi passear. Gabi está aí? Presente. Fernanda está aí? Fernanda está aí? O celular Oi. dela tá. Oi. Estava dormindo, Fernanda? Não, tava falando aqui com minha mãe. É o quê? Era só para saber a data de hoje. Qual a data de hoje? Hoje é a 12. Tá ligada. Nicola ainda está aí ou já está dormindo? Oi? Nicole, você está na aula ou está fazendo coisas paralelas? Eu tô aqui na aula. Gustavo ainda está presente? Gustavo está presente, Gustavo? Gustavo será removido da aula. Gustavo saiu aí. Vamos ver os alunos que realmente estão presentes. Agora eu vou fazer chamada quando estiver terminando a aula. Joséana está aí? Tô. Legal. Deixa eu ver mais. Léo está aí, Léo? Estou. Emanuel está aí? Eita, Emanuel vai ser removido da aula. Quem? Manuel. Emanuel, outra chance para você. Você está presente entre nós ou você está igual um fantasma, que nós não conseguimos ver, mas está presente? Ele tá estilo fantasma, pô. Então será removido da aula. Léo está presente, Joséane, Gabi, Francisco, Isso é Francineide, isso é Adonis. Adonis está conosco ainda? É Adonias. Sou eu. Valeu, Adonias. Parabéns, galera que está presente. Todos estão com 1 ponto em matemática, tá? Fabrício, Fernanda. Coisa boa. Vou tirar um print aqui da minha tela. Vocês têm 1 ponto garantido já em matemática. Fabrício, Alderi dando Fernanda. ponto. Próxima semana teremos jogo. Mas só for 9 alunos na sala, menino, o resto. Vocês, se eu esquecer, Léo, desse ponto, Nicole, Joséane, Gabi, Francisco, né, Adonias, Fernanda, Fabrício. Se eu esquecer do ponto de vocês me cobram. No caderno. Anota sim, que eu não estou com o meu lápis aqui, eu não tenho como anotar. Eu só estou printando a tela aqui para ver se... Eu tenho meio ponto. Eu tinha meio ponto daquele joguinho lá, viu? Se eu não quis me dar, eu tinha meio ponto daquele joguinho lá, viu? Tu Eu fiquei esqueceu em que eu terceiro lugar uma ajudei. vez.
Tu esqueceu, né? Que eu ajudei o simulado, né? Já Eu esqueci. sei, mas não tem nada não. Eu sei, Então, sei. boa tarde a todos, galera, que participaram da aula. Agora fiquem atentos que eu vou cobrar o livro e vou fazer chamada no finalzinho da aula, tá certo? Dani, só Tá, vamos estar até a próxima